Bom dia, investidores! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Morning Call, o primeiro do mês de setembro. Eu sou o Lucas Serra, analista de investimentos aqui da Toro. Olá, investidores! Um excelente dia a todos, uma excelente semana. Eu sou Lucas Carvalho, sou responsável pela área de Research. E vamos avaliar aqui as principais informações, não somente de hoje, mas dessa semana, que podem gerar grandes picos de volatilidade nos mercados. Dando início, portanto, às notícias internacionais agora, na sexta-feira a gente teve a divulgação de um importante dado inflacionário que foi o PCE lá nos Estados Unidos. Excelente, Serra. Olha, os números vieram dentro do esperado pelo mercado, então quando a gente acompanha a inflação cheia de 12 meses está em 2,5%, o núcleo 2,6%, portanto, abaixo das últimas medições dos últimos meses e que dá e reforça a expectativa de corte de juros por parte do Banco Central Americano. Lembrando que o PCE é o principal indicador de inflação que eles monitoram. E, como a gente mencionou, nós teremos payroll nessa sexta-feira. Com o PCE, com payroll em mãos, o Banco Central vai de fato definir a magnitude de corte de juros que todos esperam a partir do dia 18 de setembro. Então, muitas emoções até lá, mas o fato é que esse arrefecimento inflacionário e a economia dando sinais importantes de solidez, pode ser que a gente tenha um corte de 25 pontos base. E agora nós trouxemos antes aqui as notícias vindas da China, a própria movimentação do minério e outros indicadores. E a indústria deste país volta a crescer em agosto. Exatamente, foram divulgados dados a respeito do PMI lá na China. Foram diversas divulgações, a gente teve o PMI em si, PMI industrial, o PMI de Caixin também. E quando a gente olha para o PMI industrial, a gente observou um regresso, uma queda para baixo do patamar de 50, demonstrando uma certa falta de confiança dos gerentes de compra a respeito da parte industrial da economia. Mas quando a gente olha o PMI de Caixin, que reflete principalmente a parte de pequenos produtores, pequenos industriais, esse sim já teve um certo avanço, vindo até acima das expectativas, continuando, portanto, acima dos 50, que é aquele divisor de águas. O setor industrial na China vem apresentando certa dificuldade, com dados bem mistos, ora positivos, ora negativos, e com uma dificuldade de tracionar. A gente viu até na semana passada o governo tentando injetar mais recursos para fomentar a economia, sobretudo no cenário imobiliário, que também vem apresentando dificuldades, mas isso a gente já viu acontecendo outras vezes e não surtindo o efeito desejado. Então, com um setor industrial ainda misto, um setor imobiliário apresentando bastante dificuldade de retomar, e esses dados vindo, portanto, abaixo das expectativas, quando a gente pensa no PMI industrial em si, o minério de ferro hoje opera com uma desvalorização de mais de 4%. Isso vai acabar impactando as ações da Vale aqui no nosso mercado. Então você que está operando no day trade, sobretudo, bastante atenção, sobretudo, a essa desvalorização que a Vale pode apresentar e, consequentemente, por ser um dos maiores pesos do Ibovespa também, pode acabar puxando o nosso Ibovespa um pouco para baixo. Com o petróleo operando bem próximo da neutralidade, com uma leve queda, não espero que Petrobras compense esse movimento, então a gente deve realmente observar um índice sendo puxado para baixo, sobretudo por essa parte de commodities. E o viés externo também, né? A própria direção que as bolsas têm se apresentado lá fora, então muita atenção para os investidores aí, que hoje deve ser um dia um pouco mais desafiador nos negócios. Muito bom, Lucão. E passando então para a próxima notícia, a gente teve também a divulgação de um evento ali do Campos Neto, ele participando, comentando sobre a possível movimentação dos juros. Foram vários eventos, na verdade. Na semana passada nós tivemos muitos eventos, inclusive a 25ª Conferência do Banco Santander. Parabéns para todos os envolvidos, foi um excelente evento. E muitos banqueiros centrais, aí no caso principalmente na figura do Campos Neto, colocando as suas expectativas para a próxima reunião, principalmente, deixando um ar de possibilidade de aumento de juros. O mercado já precifica esse aumento na taxa de juros Selic e ele coloca que deve ser gradual. Eu entendo que pode ser para essa reunião e o mercado espera um aumento de 25 pontos base nessa reunião. As condições estão postas, a desancoragem das expectativas de inflação, a economia tem demonstrado um crescimento acima do que todo mundo esperava e o mercado de trabalho está muito aquecido, com crescimento real dos salários. Portanto, vamos acompanhar dia 18, pessoal. É um dia, assim, que vai trazer volatilidade a rodo para o mercado. Tanto com a definição de juros lá nos Estados Unidos, com a expectativa de queda, e aqui no Brasil não se sabe ainda se realmente vai ter esse aumento. A grande probabilidade é que haja,
mas a gente não pode descartar essa possibilidade de manutenção e um comentário mais duro. Vamos aguardar. Então, dia 18 de setembro, já convidamos aqui todos vocês. Promete demais. Exatamente, Lucão. Passando então para a próxima notícia, que diz que a conta de luz vai ficar mais cara. A gente viu a ANEEL acionando a bandeira vermelha 2, que é a primeira vez que ela é acionada desde 2021. Lembrando que em julho a gente já teve bandeira amarela, em agosto a bandeira voltou a ser uma bandeira verde e agora, em setembro, deve ser a bandeira vermelha 2. Isso daí pelo fato dos reservatórios se encontrarem em níveis reduzidos, sem perspectivas muito grandes de chuvas, que acabam comprometendo a questão do próprio abastecimento dos reservatórios. Pensando mais do nível macroeconômico, o meu receio é que essa conta de luz mais cara acabe refletindo em dados inflacionários, ou seja, gerando mais inflação e acaba que a gente pode fazer uma ligação bem forte com a notícia que o Lucas trouxe anteriormente, sobre essa perspectiva do mercado sobre a elevação da Selic. Quando a gente está falando de mais inflação, lembrando que a última leitura do IPCA veio exatamente em 4,5%, a gente pode, portanto, ver uma maior pressão inflacionária vindo agora dessa parte de energia. Então, adicionando ainda mais combustível nessa fogueira, pressionando a inflação, consequentemente forçando, né, uma maior pressão ali sobre a própria elevação da Selic nas próximas, ou até mesmo na próxima reunião, agora em setembro. Passando para a nossa próxima notícia nacional sobre o orçamento de 2025. E o governo encaminhou essa peça orçamentária no final da noite da última sexta-feira, mirando de fato o déficit zero no próximo ano. Mas o mercado fica um tanto quanto cético para o atingimento dessa meta, assim como a meta deste ano de 2024. Então a gente tem que acompanhar uma série de fatores. O governo coloca que pode aumentar tributos, principalmente a contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos acompanhar porque isso há um impacto tributário nas contas das empresas. A gente pode ter uma certa reprecificação, algum impacto em alguns setores que podem ter essa adição desse imposto. Então, muitas novidades, vamos acompanhar mais detalhamentos aí, principalmente da ministra Simone Tebet, que deve destrinchar esses números, mas o fato é que o governo novamente mira o déficit zero. Vamos acompanhar mais detalhes dessas informações. Gostaria, portanto, de agradecer a todos que participaram aqui do nosso Morning Call e agradecer também ao Lucas Carvalho, que esteve presente com a gente ao longo desse Morning Call. Foi um grande prazer, um excelente dia, pessoal. Bons investimentos. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.